Ei pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Márcia e esse é um canal de conteúdo cristão. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre código de cores. Você já ouviu falar? Bom, hoje eu vou trazer para vocês algumas ideias de código de cores, de como usar esse código de cores de uma forma assim mais prática. E vou trazer essas 3 ideias aí para você escolher qual delas mais combina com você. Porque ao mesmo tempo que ele é algo simples de ser usado, ao mesmo tempo ele pode parecer bem confuso. Eu me lembro que assim que eu fui apresentada ao código de cores para fazer marcações na Bíblia, que esse é o intuito desse vídeo, para mim foi meio confuso, sim, e eu confesso que eu fiquei meio perdida aí no começo e gostei, assim, achar uma forma que se adequasse melhor à minha personalidade, ao que eu queria fazer. E no final desse vídeo eu vou estar mostrando para você qual foi a forma que eu escolhi para mim. Não significa que tem que ser a sua, tá? Cada um pode optar aí aquela forma que melhor, que você goste mais, né? Que melhor se adequa aí à sua realidade, ao que você precisa. Mas aí no final eu vou estar trazendo qual dessas se encaixa melhor aí no meu dia a dia, que eu mais gostei. Então vamos parar de blá 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 e vamos ensinar na prática como que funciona esse código de cores para marcarmos aí passagens na nossa Bíblia. Então não repare, né, na coitadinha, mas mesmo sendo velhinha eu gosto muito dela. Essa Bíblia é uma Bíblia minha de muitos anos atrás. Percebe-se pela capa, né? O que eu fazia nessa Bíblia? Dá para você ver que ela é bem marcada, né? Bem destacada. Eu sempre gostei muito de colorir, de destacar. Então, destacava muita coisa nessa Bíblia. E aí, que critério eu usava? Tudo aquilo que eu achava assim, interessante, que falava muito no meu coração, eu vinha aqui e marcava. Me preocupava em relação à cor que eu estava usando? Não. Meu negócio é marcar um assunto que estava interessante naquele momento, eu vinha aqui e destacava ele. Tem algum problema em fazer isso? Não, não tem nenhum problema em fazer isso. Só que o único problema que eu vejo, que nem seria tanto um problema, mas assim, que não seria tão útil agora, porque hoje, por exemplo, eu pego essa Bíblia de tantos anos atrás e eu olho aqui, se você me perguntar, Márcia, eu olhar aqui rápido e falar, o que é isso aqui que está marcado de amarelo? Isso está falando sobre o quê? Eu não vou saber. Eu vou ter que ler para mim saber novamente o porquê que eu destaquei aquilo ali. E da mesma forma com os demais. Eu não especifiquei que aquela cor rosa ia falar de um determinado assunto. Eu simplesmente destaquei de rosa porque eu achava o assunto interessante e pronto. Tem uns que eu destaquei mais, tá vendo? Destaquei o texto, o capítulo quase todo, outros só alguns versículos. Mas assim, o que a gente vai aprender é uma forma de destacar isso de uma forma mais eficiente, que depois de algum tempo, você vai olhar e vai saber. Por exemplo, usando no código de cores, o que me facilita? Por exemplo, eu vou destacar tudo que fala aqui na Bíblia sobre pecado, eu vou destacar de marrom. Então, daqui a um tempo, eu vou saber que quando eu abrir minha Bíblia aqui e ver uma cor marrom, eu vou saber que ele está falando de pecado. Então, é isso que o código de cores facilita pra gente. Porque aí já não mais vai ser esse monte de cores, você não vai entender muito o que significa. Você, ao usar o código de cores, cada cor vai simbolizar um assunto. Esse assunto é esse que você definiu, que você mesmo vai definir para aquela cor. Então, por exemplo, eu abri aqui. Tá de vermelho. Então eu sei que esse texto vermelho aqui, ele fala sobre o amor, sobre bondade, entendeu? Basicamente é para isso que o código de cores funciona. Quando você automaticamente abrir sua Bíblia, ver aquela cor, vai vir aquele assunto na sua memória. E isso facilita muito na questão de memorização, de fixação daquele conteúdo, quanto também depois de busca. Quando você quiser achar um determinado assunto, só você vir aqui pela cor, aqui tá falando sobre pecado. Hoje eu vou pregar na igreja sobre o amor de Deus. Nossa, eu achei esse texto aqui de vermelho, então isso significa que aqui tá falando sobre o amor de Deus. Entende que assim vai ficar mais fácil de você né, identificar os textos, de fixar melhor na sua mente. Tá, Márcia, entendi o que significa o código de cores, achei legal, como eu posso usar, de que forma, que critérios eu posso usar para estar fazendo isso na minha Bíblia. Então, vamos lá, eu vou deixar aqui na tela para vocês como que vocês podem usar. Tem 3 formas legais que vocês podem estar usando esse código de cores.
E no final das 3 eu vou falar para vocês qual é a minha favorita. Tá, então como eu vou usar esse código de cores? Primeiro você pode optar em usar ele de uma forma bem abrangente. Como seria isso? Vermelho, tudo aquilo que fala sobre o amor, sobre a bondade, sobre a misericórdia, compaixão, paz, graça. Então, assim, você vai usar uma cor específica para fazer um apanhado maior de trechos que têm uma certa ligação entre si. Por exemplo, Jesus, Espírito Santo, Deus, céu, tem uma grande ligação, né? Então, você vai usar uma cor para abranger bem esses assuntos e destacar. Então, você vai saber quando tiver de amarelo ali, vai estar falando sobre um desses assuntos, sobre Deus, sobre Jesus, Espírito Santo, céu. Quando você vê de vermelho, você vai saber, vai estar sobre amor, bondade, misericórdia. E as cores você que vai determinar, não tem que ser, né, exatamente o vermelho tem que definir isso ou aquilo. Isso aí quem vai decidir é você, quem vai optar aí é você, para que você consiga fazer essa ligação, essa conexão aí na sua cabeça daquela cor com aquele determinado assunto. Então, nessa forma abrangente, é isso que você vai fazer. Você vai pegar vários assuntos que têm uma ligação entre si e definir ele com uma cor. E aí, toda vez que você vê sobre aqueles determinados assuntos, você vai marcar na sua Bíblia daquela cor. A segunda forma que você pode estar usando é o código de cores. Você pode estar usando o código de cores de forma mais filtrada. Como seria essa forma mais filtrada? Você vai usar o código de cores de acordo com aquilo que você estiver estudando no momento. Por exemplo, você está estudando sobre as mulheres da Bíblia. Aí você vai marcar lá, vai pesquisar lá sobre as mulheres da Bíblia. E você, com uma cor, por exemplo, de rosa, você vai marcar lá as boas ações que aquelas mulheres tiveram. Aí, com a outra cor, você vai marcar as más ações que elas tiveram. Vai usar outra cor para marcar aquela passagem que mostra aquelas mulheres, quando elas foram usadas, aquelas mulheres que foram usadas por Deus de forma específica. Então, você está pesquisando sobre um assunto, né, que o assunto é mulheres, mas cada coisa referente àquele assunto você vai estar destacando de uma cor. Então, você já não vai estar mais usando uma cor só para falar das mulheres. Porque naquela forma abrangente, falou sobre mulher, seja boa, seja mal ação, seja mulher usada, tá falando de mulher, você tá pintando de rosa. Já nessa forma não, já nessa forma você vai especificar o seu assunto que é mulheres, mas vai dividir ele em algumas categorias, vai filtrar aí algumas categorias e cada uma delas você vai pintar aí de uma cor específica, gente. E a terceira forma e última forma que você pode estar usando é a personalizada. Como seria essa forma personalizada? Se você pegar uma Bíblia, que talvez você tenha feito alguma marcação, se você é daqueles que destacou com caneta, com lápis, sei lá, de alguma forma, você grifou algum texto da sua Bíblia, vai ter algum assunto específico lá que você destacou. Por exemplo, se eu pegar minha Bíblia de um tempo atrás, eu vou olhar o assunto que eu destaquei, falou sobre, vamos supor, sobre Jesus. Aqui tem outra passagem que eu destaquei, ó, falou sobre isso. Então, assim, você vai ver aí que tem um padrão de coisa que você acha interessante. Que se você destacou é porque você achou interessante. E como que eu posso... O que eu quero dizer com isso? Como seria isso? Cada um de nós temos um gosto específico, né? Um assunto específico da Bíblia. A Bíblia em si, ela é toda interessante. A gente sabe disso. A palavra de Deus, do começo ao fim, ela é muito interessante. Tem muita coisa para nos ensinar. E isso é óbvio, é claro, isso aí não tem o que discutir. Mas assim, tem alguns assuntos que nos chamam mais a atenção, não é verdade? Por exemplo, eu amo ler passagens específicas sobre Jesus, a forma como ele pensava, como ele agia, como ele falava. Eu gosto de ler ensinamentos, aquelas instruções que vem assim, faça isso, faça aquilo, porque tem muitas instruções que Deus deixa na palavra dele para nós. Alguns deveres mesmo que ele ordena, ordenanças mesmo dele para nós. Eu gosto muito disso. Então, assim, sobre o Espírito Santo, eu amo ler sobre o Espírito Santo, como ele age, né, como ele é. Então, assim, tem alguns assuntos na palavra de Deus que a gente, não sei se talvez seria certo falar isso, mas que a gente gosta mais, que chama mais a nossa atenção, vamos colocar assim. Nessa forma personalizada, é isso que você vai fazer. E como eu ia falar de qual era a minha preferida, esse é o meu preferido. Essa é a minha forma, assim, mais preferida. Eu só ia marcar realmente aqueles assuntos que me encantavam, assim, que fazia meu coração acelerar mais. Eu vou mostrar pra vocês como é o meu
código de cores. Essa aqui é a minha Bíblia atual. E aqui eu fiz um papelzinho simples, gente, só mesmo para marcar as cores. Para trazer uma certa legendazinha, né? Para eu não me perder. Aí, basicamente é isso aqui, ó. Não reparem a letra, tá? Esse é o meu código de cores. Eu escolhi o laranja. Esses são os assuntos que faz meu coração acelerar. Ela aqui eu escolhi para destacar todos os textos que falam sobre Jesus. O laranja sobre o Espírito Santo, o vermelho sobre o amor de Deus, o azul, instruções e ensinamentos, o rosa sobre milagres, o roxo sobre pessoas que falharam. Essas pessoas que falharam é aquelas pessoas assim, como Judas, que traiu Jesus, esses que, né, depois ele foi lá e se enforcou. Então, assim, é uma história muito triste de pessoas que se afastaram do Senhor. Então, essas pessoas eu gosto de registrar porque a gente acaba que aprende muito também com elas, né? O marrom sobre morte e pecado e o verde outros assuntos. Então, esse é o meu código de cores. Esses outros assuntos aqui os assuntos que não se encaixam dentro dos meus temas favoritos e que eu gosto, às vezes, de destacar. Às vezes o pastor está pregando sobre um texto e eu achei interessante aquilo que ele falou sobre aquela, talvez uma palavra do versículo, e eu vou lá ou de caneta ou com o marca-texto verde mesmo, e risco aquela parte e destaco ali. Então, tudo que tiver ou de verde ou de caneta, é sobre outros assuntos, né? E basicamente é isso. O meu é basicamente assim. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esquece, deixe seu like, se inscreva no canal, me ajuda a bater essa meta aí de 1000 inscritos. E é isso, um super beijo e até a próxima.